Hoje eu quero falar com você sobre válvulas torre. Qual a diferença entre a válvula torre elétrica, eletrônica e a mecânica? E será que a chave para o bom funcionamento do compressor está 100% na válvula torre? Ai meu Deus, o que você acha? Você não é inscrito no canal? Se inscreve aí, cara, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e deixa um comentário aqui pra gente aqui embaixo. Você deixar teu like e se inscrever no canal, para nós é muito importante, porque ajuda o nosso trabalho e o YouTube entender que o trabalho que nós estamos fazendo tem coerência, tem resultado e tá te ajudando. Então deixa teu like aí e se inscreve no canal. Vem comigo, vamos falar sobre válvula torre no vídeo de hoje. Bora lá, sem mais delongas. Vamos lá então, galera. Eu tenho um compressor aqui de deslocamento variável calçado por uma polia, evidentemente, porque se eu tirar a polia aqui, ó, o bicho fica balangando aí, eu não consigo falar com você direitinho. Então, vamos calçar aqui com uma polia. Aqui, senhores, eu tenho duas válvulas torre. Essa aqui é a válvula torre mecânica, essa aqui representa a válvula torre elétrica ou eletrônica, tá? Vou te explicar daqui a pouquinho por que a diferença elétrica e eletrônica, mas a construção assim, visualmente falando, as peças são bem parecidas. A diferença está apenas na bobina dela aqui, tá bom? Mas vamos entender primeiro, galera, o que é que essa válvula torre, essa bichinha aqui, faz nos nossos compressores. Esse aqui, compressor em corte, é o alojamento da válvula torre. Esse especificamente, senhores, ele trabalha com uma válvula torre eletrônica, tá? É um compressor que não tem embreagem. A polia e o eixo do compressor giram juntos. Mas o que ele faz? O que é um compressor de deslocamento variável? Ele é uma peça, galera, que vai alternar, ó, a altura do pistão dentro da camisa o tempo todo. O variável desse componente vem dessa alteração aqui do pistão, da altura do pistão dentro da camisa. Então eu estou puxando ele de levinho aqui para ele não enroscar, tá? Então eu posso girar o eixo desse compressor, ó, e o pistão vai rodar normalmente, mas o curso dele, a abertura dele é pequenininha, ó. A distância que ele abre, o espaço que ele abre aqui dentro é pequenininho. Então cabe pouco fluido aqui dentro. Quanto mais esse prato inclinar, ó, mais o pistão abre e um volume maior de fluido cabe dentro do cilindro. Ou seja, eu aumento a capacidade volumétrica do meu compressor quanto mais eu abrir. Quanto mais eu inclinar aqui o prato dentro dele. Esse prato aqui, galera, não tem nada elétrico ou eletrônico dentro. Ó, já voltou aqui para o curso mínimo. Ó. Aqui não tem nada elétrico ou eletrônico. Nada. Inclusive você tem uma mola aqui, tem uma mola por baixo. E você tem o próprio prato aqui, ó, que é quem determina através da sua inclinação a abertura do pistão dentro da camisa. Quem determina a capacidade ou quanto esse prato aqui abre são as nossas válvulas torre. E pasmem, como que elas fazem isso? Liberando fluido refrigerante da linha de alta pressão para dentro do cárter do compressor. É exatamente isso. O compressor está comprimindo o fluido. A válvula torre tem a função de permitir que esse fluido que está sendo deslocado no cabeçote em alta pressão entre ou não dentro do cárter do nosso compressor. Quanto mais fluido e maior a pressão tiver aqui dentro, menor é o deslocamento dos pistões. Quanto menos fluido tiver aqui dentro, menor a pressão, maior é o deslocamento dos pistões. Interessante, né? Agora, vamos entender o seguinte. Como é que essas peças trabalham? Ambas elas, tá? Ambas elas. Vamos falar primeiro aqui da mecânica. Aqui internamente, ó, você tem um bulbo, aquela parte ali que é douradinha, e esse bulbo está o tempo todo recebendo fluido a uma temperatura XPTO. A informação que passa por esse bulbo é quem determina se a agulha... Eita! Ó, vamos colocar a agulha aqui, ó. Se a agulha vai fechar a passagem ou abrir a passagem. Quando a agulha fecha a passagem, o fluido refrigerante não entra pela ponta. Na realidade, ela fecha aqui, tá? Ó. Ela abre a passagem nesse sentido e fecha recuando. Quando ela fecha a passagem na ponta, o fluido em alta pressão para de entrar na ponta da válvula e sair aqui, ó, neste buraquinho mais fino. É aqui que entra o fluido lá para nosso cárter, lá para frente do compressor.
E quando ela faz isso, deixa eu colocar ela aqui de novo, ó. Quando ela abre, ela faz esse movimento para cima. Então ela libera o fluido para entrar na ponta e sair aqui no primeiro furo. E fecha internamente a passagem deste furo aqui, que vocês estão vendo, para este furo aqui, ó. Esses dois furos da parte de baixo são responsáveis pela linha de sucção do compressor. Então todo aquele fluido que entra pela ponta e sai no primeiro buraquinho, enche o cárter do compressor de fluido em alta pressão. Quando a válvula precisa diminuir aqui o curso, quando ela precisa diminuir o curso do pistão, ela está cheia de fluido refrigerante aqui dentro em alta pressão. Quando ela precisa aumentar o curso do pistão, aumentar o deslocamento, ela precisa succionar o fluido de dentro do cárter de volta para a linha de sucção. Então a válvula vai fazer o movimento ao contrário. Ela vai descer, fecha a esfera na ponta e abre a passagem deste buraco para este buraco. Ou desta abertura para essa abertura. Então o fluido é succionado por aqui e passa pelo bulbo e volta para a linha de sucção no compressor. Esse movimento é feito o tempo todo que o nosso compressor está em funcionamento. Neste caso aqui, ó, desse compressor, ele é um compressor sem embreagem. Vou tirar meu dedo daqui. Então você vai ter uma válvula torre de comando eletrônico ou elétrico. Neste caso aqui é uma válvula torre eletrônica. Essa válvula torre aqui, ela tem a função de permitir ou não e fechar a passagem do fluido refrigerante para o cabeçote. Então é exatamente isso aqui que essas válvulas vão fazer. Nesse modelo de compressor, nós temos uma válvula aqui na tampa que tem uma função bem específica para controlar esse momento de liberar o fluido para ser comprimido e não liberar o fluido para ser comprimido. Mas, basicamente, a válvula torre elétrica ou eletrônica trabalha exatamente igual à válvula torre mecânica. A única diferença é que não existe um bulbo para captar a temperatura do fluido. Existe comando elétrico ou eletrônico. Vamos focar na válvula elétrica. A elétrica é um on-off, ela abre e fecha, é uma solenoide. Mandou a informação, ela vai abrir e libera o fluido para ser deslocado aqui pelo cabeçote. Mandou a informação, ela fecha a passagem de fluido, para de deslocar. A eletrônica trabalha por sinal PWM, mas da mesma maneira, ela vai interpretar eletronicamente a temperatura do fluido refrigerante através do sensor que está lá no evaporador. Esse sensor informa o módulo informa a válvula como ela deve trabalhar, o quanto ela deve abrir, em que momento ela deve abrir o seu curso aí de 100% ou de 0%. Essas peças elétricas e eletrônicas precisam de um dispositivo que está lá na caixa evaporadora, lá dentro do carro, que é um controlador de temperatura. E elas vão trabalhar de acordo com a resposta desse dispositivo. A mecânica, que é essa aqui, ela não precisa de nenhum dispositivo de controle de temperatura. Ela sozinha faz todo o trabalho. É ela quem vai determinar o quanto esse compressor precisa deslocar e o quanto ele não deve deslocar. Se essa válvula decidir que o pistão tem que trabalhar super baixinho assim, ó, ele vai trabalhar super baixinho. Então é ela quem determina. E o funcionamento é exatamente igual a essa, simples, abertura, fechamento. No caso aqui, ó, fechamento, abertura, fechamento, abertura. Aqui na ponta tem uma esfera e uma contramola que vai empurrar a agulha para baixo. Então, quando essa agulha cede, essa esfera desce devido à mola e fecha a passagem de fluido que está entrando na ponta. Quando você precisa aqui diminuir o curso do pistão, então ela vai abrir, libera o fluido para passar e o fluido entra lá no cárter e com a pressão do fluido, e isso eu vou te explicar em outro vídeo, como esse processo de abertura e fechamento aqui pelo prato oscilante funciona. E ele funciona com fluido refrigerante. Então, ficou claro aí para você, companheiro, como é que funciona as válvulas torre, tanto elétrica quanto eletrônica, quanto mecânica? Eu, particularmente, vou dar minha opinião pessoal, tá? Eu gosto muito da válvula torre mecânica e da válvula torre elétrica. Eu já tenho as minhas ressalvas com relação à válvula torre eletrônica. Não que ela não seja boa, sim, ela é. Mas a eletrônica,
ela depende de respostas de vários sensores internos no carro para poder desempenhar um bom trabalho. Tanto que essa aqui já é bem mais simples, é abertura e fechamento, ponto final, e a mecânica é mais simples ainda, que ela depende única e exclusivamente de uma informação física, que é exclusivamente a temperatura do fluido refrigerante que está aqui informando essa peça, qual momento ela deve abrir, qual momento ela deve fechar, se essa abertura é rápida, se essa abertura é lenta, tudo isso é feito apenas através aqui do bulbo que capta a informação de temperatura. Então assim, pessoalmente, eu gosto muito da mecânica em primeiro lugar, acho ela extremamente eficiente. Em segundo lugar, eu gosto da elétrica. A eletrônica, eu tenho as minhas ressalvas a nível pessoal com relação à capacidade de resposta, porque não depende só da peça, depende de informação de sensores ou termistores para que ela trabalhe bem e com eficiência. E quando você depende de informação de sensores, você está sujeito a vários fatores, como por exemplo sujeira, oxidação, rompimento de fio, às vezes aquele bom e velho gatinho que a galera faz na máquina. Isso tudo pode atrapalhar o bom desempenho de uma válvula torre. Eu só preciso pontuar o seguinte, eu estou dizendo para você a minha opinião pessoal com relação ao tempo de trabalho, tá? Ao tempo de resposta, a efetividade dessa resposta. Não estou dizendo que a válvula torre eletrônica, PWM, seja ruim. Na minha opinião profissional, ela tem possibilidade de apresentar mais problemas e com mais facilidades do que a torre mecânica e a elétrica, beleza? Gostou do vídeo? Você viu como que é bacana aí, cara? Então você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, aproveita agora. Vai lá, se inscreve, deixa aquele like pra gente, pro YouTube entender que o nosso trabalho tá bacana, tá legal e vai mandar o nosso conteúdo para mais colegas. Faz um comentário aqui embaixo o que você achou dessa troca de ideia. Cogita a possibilidade de se tornar membro e olhe todos os nossos cursos que estão aqui na descrição. Todos eles estão com link na descrição. É só você olhar aí e escolher o que você quiser. Fica com Deus, fique em paz, um forte abraço para você, até mais e a gente se vê no próximo vídeo. E eu fui. Valeu, tchau, tchau.